Joia. Então, deixa eu apresentar essa tela aqui. Bom, pessoal, só lembrando aqui, a integral de linha de um campo vetorial sobre uma curva gama, a gente definiu usando a ideia de trabalho, né? Se a F aqui representa uma força aplicada numa partícula que está se deslocando por um caminho gama, então a integral de linha de F em relação a gama é justamente o trabalho realizado por essa força. E a gente pode definir de uma forma geral, então, o integral de linha como sendo a função f aplicada nesse caminho vezes a derivada do caminho. O vezes aqui representa o produto interno, tá? Desse vetor f aplicado em gama de t com o vetor gama linha de t. A gente fez esse exemplo aqui dessa integral de linha desse campo vetorial f x y dado por essa coisa aqui ao longo dessa curva. É só aplicar a fórmula, né? Não tem segredo. A só questão de notação, pessoal, eu acho que eu já falei isso, mas só repetindo, a gente tem várias notações para integral de linha de uma campo vetorial ao longo de uma curva. Eu costumo escrever assim com f de gama. É, no livro, às vezes, ele aparece como um vetorzinho aqui para lembrar que é um campo vetorial, ou outra forma de escrever isso, em vez de d gama, escrever como dr. Esse r é o vetor posição. Então, se a gente estiver no R2, por exemplo, e aqui a nossa curva, nesse ponto gama de t, a gente pode ver isso tanto como um ponto, né, quanto como um vetor. Esse vetor aqui. Opa. Esse vetor que a gente chama de vetor posição. E o livro também ele escreve da seguinte forma, como f, com um pontinho aqui, antes do dr. Isso é mais para lembrar a gente que tem um produto interno feito aqui entre f e a diferencial, né? Se a gente pensar que o vetor posição é, na verdade, a função gama no ponto t, então a derivada do r aqui em relação a t seria o gama linha de t. E usando a definição de diferenciais e tal, a gente pode dizer que o dr aqui, na verdade, é o gama linha de t dt. Por isso, eu poderia substituir essa coisa aqui por algo como o f, produto interno com gama linha de t dt. Claro, o f aqui é aplicado no ponto adequado, né? Mas eu, para economizar a notação, não costumo usar o ponto aqui, tá? Mas é bom deixar claro as várias anotações que a gente acaba encontrando por aí. Bom, então a gente já falou de integral de linha de campos vetoriais, integrais de linha de campos escalares também, né? A gente vai ver agora a relação entre elas duas. Na verdade, a gente pode calcular a integral de linha de um campo vetorial como a integral de linha desses campos escalares das funções componentes do campo, tá? Por exemplo, se a função f aqui tiver no R3, tiver três componentes P, Q e Z, P, Q e R, e a curva gama aqui, ela tiver funções componentes x, y e z, como é que a gente calcula, então, a integral de linha de f em gama? Bom, é só fazer as contas, né? Só para deixar claro aqui. Esse campo f, ele tem três coordenadas, né? Ele está no R3. Então, tem três funções aqui, uma para cada coordenada. E cada uma dessas funções, ela tem três entradas, x, y, z. E uma saída, né? Olha, a função f aqui, ela está de R3 em R3, ou de um subconjunto da R3, que seja. As funções P, Q e R estão
aqui de R3 em R. Então, são campos escalares aqui. E aqui é um campo vetorial. Ok? E a curva ao longo de onde a gente vai integrar também tem três coordenadas aqui, x, y, z. Bom, então como é que a gente faz para calcular a integral de linha de f com respeito à gama? Bom, a definição que a gente deu para essa integral de linha é como a integral aqui. Pensando que a curva está definida no intervalo AB, a integral de A até B, do campo f aplicado em gama, produto interno com gama linha de t. Certo? Bom, agora, a função f ela tem três componentes, p, q e r. Então, a gente pode escrever isso daqui, como esse vetor aqui. P aplicado em gama de t, q, r. E o gama linha? Bom, a gama é x, y, z. Todas essas funções aqui são diferenciáveis, tá? Porque a função gama ela é suave, ela é diferenciável também. Então, a derivada aqui ficaria x' de t, y' de t, z' de t. Z' de t. Está integrando então em relação a t, certo? Bom, aqui a gente tem um produto, produto interno de dois vetores, desse vetor com esse. A gente calculou o produto interno da forma usual, né? Multiplica a coordenada e soma tudo. Então isso vai ficar integral de A até B de P aplicado em gama de T, x', a segunda E gama de T, y', e a última aí, R gama de T, z'. Bom, a gente tem uma integral de uma soma, né? A gente pode separar na soma das três integrais aqui. Então teria alguma coisa do tipo AB. Essas três integrais aí. Aí, se vocês se lembrarem da definição de integral de um campo escalar com respeito a cada uma das componentes aqui da curva, isso aqui é o quê? Por exemplo, como é que a gente pode reescrever isso? A gente definiu isso como sendo justamente a integral da função p em relação à primeira coordenada da curva, em relação à coordenada x, certo? A segunda aqui, a integral da função q com respeito à segunda coordenada da curva, então, dy, e a terceira, integral da função r com respeito à terceira coordenada aí da curva, que é o z, tá? Um jeito de memorizar isso, não faz tanto sentido matemático, mas ajuda a lembrar. Se eu pensar que, por exemplo, que o x'
é a derivada da função x em relação a t, eu posso pensar que essa diferencial dx aqui é o x' de t dt, e é como se eu estivesse substituindo, né, essa parte que aparece aqui, o x' dt por dx, e o y' dt por dy, z' dt por dz. De novo, não faz sentido isso do ponto de vista matemático, né, porque são só símbolos que a gente está manipulando ali. Mas na hora de fazer as contas, às vezes é útil para fazer com mais rapidez, né? Lembrar o que significa isso, isso, isso. A diferencial de x, de y e de z. E, de novo, notação, às vezes é escrita de forma abreviada, essa soma de integrais aqui como a integral sobre gama da função p em relação a x mais q dy mais r dz. Sem ficar repetindo o símbolo da integral aqui, na frente das três, tá? Fica subentendido aí, ela na frente. Tudo bem até aqui? Bom, só para fazer um exemplo, então, se a gente quiser calcular essa integral aqui, x dx, x ao quadrado yz dy, xyz dz, sobre essa curva gama. Bom, deixa eu escrever ela aqui de novo. X dx. Então, nosso campo vetorial seria esse campo f, x, y, z, que tem essas três coordenadas, né, as três funções coordenadas, x ao quadrado, mais y, mais z, x, y, z. Está definido em todo o R3, nosso domínio aí do campo. E a curva, essa curva aqui, T2T1, com T entre 0 e 1. Bom, então não tem segredo, né, pessoal? É só aplicar a definição aí das integrais de linha em relação a x, em relação a y, em relação a z. Olha, vamos ver como é que fica isso. Bom, então a integral aqui é o domínio da curva T entre 0 e 1. Então vai ficar a integral de 0 até 1. A gente tem que aplicar a função aqui sobre a curva, certo? Lembrar, é f de gama de t que a gente está aplicando, ou p de gama de t, q e r. Ou eu posso pensar também, essa aqui é a minha primeira coordenada da curva, aqui é a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda, mais a terceira, e aqui é o produto das três coordenadas. Então vamos ver como é que fica. Primeira coordenada aqui da curva, t. O dx seria a derivada da primeira coordenada. Então fica derivada aqui. Deixa eu só colocar embaixo para lembrar. O x' de t seria 1. Y' de t, 2. Z' de t, 0, né? Porque aqui é constante. Então vamos lá. Primeira coordenada dx. Dx vai ficar 1 dt.
A segunda. Então, vamos ver. É x ao quadrado. Então, vai ficar t ao quadrado, né? Segunda coordenada, 2t. E a terceira, 1. Tudo isso vezes a derivada da segunda coordenada, y', que é 2. E por último, xyz. Então, t, 2t e 1 vezes a derivada em relação a z, que dá 0. Então, essa terceira integral a gente já sabe que vai dar 0. E as outras, bom, é só polinômio, né? Então não tem muito segredo aí. Integral de t. Fica t ao quadrado sobre 2. De 0 até 1. Aqui vai ficar t ao cubo sobre 3 t ao quadrado mais t. T variando de 0. Ah, faltou 2, né? De 0 até 1. E por último. Bom, por último nada, né? Porque deu 0 aqui. Bom, fazendo as contas aí, deve dar no final 31 sextos, se eu não errei as contas antes. Tudo bem. É um exemplo bem simples, né? Só polinômios aí que estão envolvidos. Bom, como vocês sabem, a integral de linha de campos vetoriais tem muito a ver com a física, com a noção de trabalho. E o trabalho na física a gente sabe que é a variação de energia cinética, né? A gente vai demonstrar isso matematicamente, então. Que o trabalho é realmente a variação da energia cinética de uma partícula entre dois pontos. Bom, primeira coisa, como é que a gente define a energia cinética de uma partícula? Ela é definida dessa forma aqui. É a massa da partícula vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A velocidade aqui que a gente está usando tem que ficar claro que é o módulo dela, tá? Eu não estou falando do vetor velocidade, eu estou falando do módulo desse vetor. Então é um número, não é um vetor disso aqui. A energia cinética é um número. Então a gente pega a massa da partícula, multiplica pelo módulo da velocidade ao quadrado e divide por 2. Essa é a definição de energia cinética da partícula. Bom, beleza. Então, qual que é a situação aqui? A gente tem um corpo de forças super contínuo para a gente poder calcular a integral de linha desse campo. Pensar que ele é uma força resultante que age sobre a partícula. E esse campo ele está fazendo ela se deslocar aqui de um ponto A até chegar no ponto B. Tá? Ele pode estar variando aqui, mudando de direção, sentido, mas ele tem que ser... a gente está supondo que ele é contínuo para garantir que exista a integral de linha. Professor, o que é um campo de forças? Então, é como se isso aqui representasse uma força que está agindo sobre a partícula. É um tipo de campo vetorial, tá? Eu poderia pensar, por exemplo, que é um Tá. campo gravitacional, ou é um campo elétrico, ou é alguém puxando uma corda. Pode ser representar qualquer coisa. Bem, então, beleza. Então, está agindo esse campo de forças aí, ao longo dessa trajetória da curva. No ponto A, ela tem uma certa velocidade, no ponto B, ela tem uma outra velocidade. Beleza.
A gente vai mostrar, então, que esse trabalho é a variação da energia cinética. A energia cinética no ponto B menos a energia cinética no ponto A. A gente vai chamar de VA e VB os módulos dessas velocidades, no ponto A e B. Joia. Então, o que a gente quer demonstrar, na verdade, é que o trabalho realizado por essa força, que é a integral de linha de F ao longo de gama, é a energia cinética no ponto B menos a energia cinética no ponto A. Okay? Bom, isso daí, na verdade, é só uma consequência da segunda lei de Newton. Se vocês se lembrarem que a força resultante atuando numa partícula é igual à massa vezes a aceleração dessa partícula. E outras duas coisas que você tem que se lembrar também. Se eu pensar que o R de t é o meu vetor posição, um vetor diferenciável, enfim, como é que a gente calcula a velocidade dessa partícula no instante t? A velocidade é a derivada da posição, tá? A derivada aqui de R em relação a t. E a aceleração é a derivada da velocidade. Agora, a velocidade é a derivada da posição, então, na verdade, a aceleração é a derivada segunda da, da posição. Então, a gente pode dizer que a força é a massa vezes a derivada segunda da posição, certo? Beleza. Então, foi isso que eu disse aqui. Então, a força aplicada num certo ponto do espaço aqui que eu chamei de gama de t. Bom, a partícula está indo ao longo de gama, né? É a massa vezes a derivada segunda aqui da posição. Tem função do tempo aqui, porque cada tempo vai ter uma posição diferente para essa partícula. Bom, como é que a gente calcula, então, o trabalho realizado por essa força aí? Bom, o trabalho a gente sabe que, por definição, é a integral de F em relação a gama. Ou acho que eu estou chamando ali de dr, né? Só para ficar igual no livro. Por definição, isso daqui é a integral de A até B, de F, dado um ponto gama de T, vezes gama linha de T, dt. Ou no lugar de gama linha, eu posso chamar de, em vez de pensar no ponto, né, pensar no vetor, gama linha. O R de T é a mesma coisa que gama de T. Então, o gama linha aqui eu posso dizer que é a derivada do vetor posição em relação a T. Uhum. Beleza. Vamos ver o que mais. Ah, tá. Agora a gente aplica a segunda lei de Newton. A força é a massa vezes a aceleração. Então eu posso escrever isso assim. No lugar da força, a gente vai colocar a massa da partícula, m. A aceleração aqui, no instante t, seria a derivada segunda da posição. Eu não vou ficar colocando argumento aqui, tá? É em relação a t, mas, enfim, fica subentendido. Isso a gente vai ter que fazer o produto interno com a derivada da posição.
Uhum. Certo. Alguma ideia como a gente faz para calcular essa integral agora? Hum. Olha, aqui tem um vetor multiplicado pela derivada dele, certo? Isso lembra um pouco a regra do produto, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes o primeiro. Se a gente pensar, por exemplo, ou escrevendo de uma outra forma, a derivada da posição é a velocidade, certo? Então aqui eu posso escrever como sendo o vetor velocidade. Aqui é a derivada da velocidade. Então, olha, tem um vetor multiplicado pela derivada dele. Isso me lembra um pouco a regra do produto. Olha, fazendo um rascunho aqui. Se a gente tivesse o vetor velocidade multiplicado por ele mesmo, produto interno, estivesse calculando a derivada disso, quanto que daria? A gente viu que para o produto interno vale a regra do produto que a gente está acostumado já, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, isso aqui, na verdade, dá duas vezes o vetor vezes a derivada dele. Então, eu posso dizer que a derivada aqui do vetor vezes ele mesmo é duas vezes esse vetor vezes a derivada dele. Que é justamente o que está aqui, né? É o vetor vezes a derivada dele. Então, a gente pode trocar o que está aqui por, pelo produto do vetor, por ele mesmo, e calcular a derivada. Então, voltando aqui. Nossa, o vetor, produto interno com ele mesmo, derivada. Ou ainda, escrevendo de outra forma. Bom, vou colocar a massa aqui para fora, né? Porque ela é constante. Ah, desculpa, aqui faltou dividir por 2. 2 está aqui multiplicando, né? Então, massa dividido por 2 é constante. Posso colocar aqui para fora da integral. Aqui, eu estou derivando em relação a t, tá? Então, é derivada em relação a t dessa coisa aqui. O vetor produto interno com ele mesmo. O que acontece quando a gente multiplica um vetor por ele mesmo? O que isso dá para a gente? Isso é justamente a norma do vetor ao quadrado, né? Então, olha, V, produto interno com V, vai me dar a norma de V ao quadrado. Bom, aqui eu tenho uma função de uma variável só, uma imagem de uma variável também. Eu estou integrando a derivada da função. É só aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Quanto que vai dar essa integral? A integral da derivada é a própria função no ponto final menos no ponto inicial. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai me dar m sobre 2, a função v no ponto B, menos a função no ponto A. Bom,
a norma do vetor, eu disse que é a velocidade escalar dele, né? A gente vai chamar isso aqui de V de B, que é a velocidade de um ponto B, e aqui, V de A. Então, a gente tem a formulazinha aqui, que eu disse antes. É a massa no ponto vezes a velocidade de um ponto B ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade de um ponto A dividido por 2. Essa é a energia cinética no ponto A, no ponto B, e essa é a energia cinética no ponto A. Então, realmente, o trabalho é a variação da energia cinética aí. Tá? Só o detalhe que essa função F que a gente está trabalhando é a força resultante, tá? Não é a força componente aí, uma força componente aí da força. Porque geralmente nos exercícios de física que a gente tem, sempre tem, né, um corpo aqui que está sujeito a várias forças diferentes. Uma força F1 aqui, uma força F2 para cá, F3 para cá. Aí somando todas elas, fazendo a soma vetorial, a gente vai ter uma força resultante, digamos, para cá. É esse tipo de força que a gente está trabalhando agora. Ela que vai me dar uma velocidade resultante aí em cada ponto. Bom, beleza. Então a gente tem deduzir essa formulazinha aí. E agora a gente vai continuar trabalhando com campos conservativos, porque eles, de novo, eles têm uma importância grande na física com a questão de conservação de energia. Então, o campo gravitacional, por exemplo, a gente já viu que é conservativo, o campo elétrico é conservativo, e assim por diante. Os campos conservativos eles têm uma propriedade importante, que é que as integrais de linha desses campos, elas dependem só do ponto final e do ponto inicial. Tá? Então, se a gente for calcular, se o F for um campo conservativo, e eu tiver uma integral de linha complicada aqui, uma curva esquisita, entre um ponto A e um ponto B, em vez de eu calcular a integral de linha desse campo ao longo dessa curva, eu posso substituir ela por uma mais simples, por exemplo, um caminho em linha reta, que o resultado vai ser o mesmo. A gente disse então que a integral de linha ela independe do caminho. Só não importa o ponto final e o ponto inicial, não importa o que acontece aqui no meio do caminho, tá? Mas isso só vale para campos conservativos. A gente vai demonstrar isso, acho que sim, agora. Ele é como se fosse uma generalização do teorema fundamental do cálculo. É o seguinte, olha, se eu tiver uma função de uma variável, diferenciável e tal, uma função f que tem uma antiderivada, quer dizer, uma função f grande aqui que a derivada seja igual a essa função f pequena. Então, como é que a gente faz para calcular a integral dessa função aqui entre os pontos a e b? A gente aplica a função f aqui no ponto final menos no ponto inicial. É mais ou menos isso que a gente vai fazer para as integrais de linha de campos conservativos. Vale uma regra parecida. Só que em vez da gente estar calculando a derivada da função ponto, a gente vai estar usando o gradiente da função. Lembrando, o campo é conservativo se ele for o gradiente de uma função de um campo escalar. Tá? Então, como é que a gente calcula a integral de linha de um campo conservativo? Vai ser essa função potencial do campo, aplicada no ponto final, menos o campo potencial no ponto inicial.
Tá? Demonstração aí não tem nada demais, ela é baseada aí na definição, né, de integral de linha e na regra da cadeia para a função de várias variáveis. Só lembrando aqui, vocês devem ter visto isso em cálculo de várias variáveis. Só lembrando, se eu tiver uma função aqui, digamos de três variáveis, eu estou de R3 em R, essa é uma função diferenciável. Agora, o x e yz são funções também. Digamos que o x ele seja uma função de, sei lá, duas variáveis. Qual é uma variável só? Uma função de uma variável que depende de t, o y também, e o z também. Então, eu consigo calcular as derivadas parciais aqui da função f em relação a x, em relação a y, em relação a z, certo? Agora, variando o valor de t aqui, eu vario os valores de x, de y e z. Então, eu posso pensar também que a função f ela depende do parâmetro t. Como é que eu faço para calcular a derivada dessa função f em relação a t? Você se lembram? A princípio, eu só consigo calcular as derivadas em relação a x, y e z, certo? Essa função ela depende de três variáveis aqui, x, y e z. Agora, x depende de t, a y depende de t também. E a z também de t. Como é que a gente calcula a derivada de f em relação a t? Essa é a regra da cadeia para várias variáveis, tá? A gente calcula primeiro a derivada de f em relação a x e multiplica pela derivada de f de x em relação a t. Então fica a derivada parcial de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. Depois a gente faz a mesma coisa para y e para z. A gente vai somar a derivada de f em relação a y, y em relação a t, e por último, f em relação a z, z em relação a t. Essa é a regra da cadeia. Se a função x dependesse de duas variáveis, st, por exemplo, y em relação a st, z em relação a st, eu poderia fazer a mesma coisa para calcular as derivadas parciais, tá? De f em relação a t ou de f em relação a s. Por exemplo, nesse caso, a derivada parcial de f em relação a s seria deriva f em relação a x, depois multiplica pela derivada de x em relação a s. E a mesma coisa para as outras coordenadas. Olha, aqui eu usei notação de derivada parcial porque eu tenho duas variáveis, né? Aqui eu tenho uma variável só, por isso que eu usei a notação de derivada usual. Bom, então é essa regrinha que a gente vai usar para fazer aquela demonstração ali. Então o que a gente quer mostrar? F é um campo conservativo, ele está definido aqui num conjunto, acho que eu chamei de ômega.
Está definido no conjunto A aqui, em Rn, imagem Rn também. E a gama, uma curva aqui em AB com imagem no domínio da F. Curva suave, quer dizer, uma curva diferenciável com derivada contínua. Eu estou fazendo todos esses enunciados para a curva suave, pessoal, mas ela podia ser suave por partes também, tá? Poderia ser uma curva que eu posso decompor ela aqui em várias partes. Gama 1, gama 2, gama 3. É cada uma dessas partes suaves. Daria na mesma, a gente só separaria a integral em várias partes e fazia o cálculo de forma separada. Estou fazendo só para o caso suave para ficar mais simples. Lembrando, o que significa um campo ser conservativo? Quer dizer que ele é o gradiente de alguma função potencial f. Essa função f é uma função definida aqui nesse conjunto A e tem só uma variável, a função f grande. Ela tem n variáveis na imagem e a função f pequena tem uma variável só. É um campo escalar. Ou então, para a gente calcular essa integral de linha de f sobre gama, é só a gente calcular a função potencial aqui no ponto final, ponto gama de b, menos a função no ponto inicial. Tudo bem? Então, como eu falei, essa demonstração não tem nada demais, é só a definição de integral de linha e a regra da cadeia, tá? Vamos fazer aqui para ver o que acontece. Bom, primeiro, aplicando aqui a definição de integral de linha. Desse campo f, vai ser integral de A até B, de f gama de t, gama linha de t, dt. Olha, a ideia aqui é a gente trocar esse f de gama de t, gama linha de t, que aparece na definição, né, de integral de linha, por alguma coisa que dependa da função potencial. Então a questão é só observar que a derivada aqui de f, da f pequena, aplicada em gama, se a gente derivar isso em relação a t, o que dá isso? Depois a gente volta. Como é que a gente calcula a derivada em relação a t de f de gama de t? Tem que usar a regra da cadeia, né? Tem uma composição de funções aqui. Ou escrevendo de outra forma. A gama de t aqui a gente vai escrever como em termos das funções componentes dela. X de t, y. Opa, desculpa. Eu não sei se tem três variáveis, né? Tem n variáveis, então função componente x1, x2, assim por diante, até xn. Beleza.
fazer um desenho aqui. Olha, eu tenho essa função f pequena, ela tem n, é uma função de n variáveis, né? Então ela depende de n coordenadas. x1, x2 até xn. Então depende da x1, depende da x2, x3, xn. Cada uma dessas coordenadas depende de uma variável t. Essa depende de t, essa também, essa também, essa também. Eu quero calcular a derivada de f em relação a t. Então, pela regra da cadeia, como é que fica isso? Quem que é a derivada de f em relação a t? Eu tenho que derivar f em relação a x1 e multiplicar pela derivada de x1 em relação a t. Depois, somando, derivada de f em relação a x2, vezes x2 linha de t, e assim por diante. Então, até na enésima coordenada. Olha, aqui eu tenho uma soma de um produto, né? Produto de várias coisas. Não dá para ver isso daí como um produto interno de dois vetores? Desses dois vetores aqui. Derivados de f em relação a x1, x2, até xn. Produto interno com dx1, dxn. O que é isso daqui? Esse é justamente o gradiente da função f. Isso daqui é a derivada da curva. Então, deixa eu lembrar aqui. Ah, claro. Esse aqui é o gradiente da função aplicado no ponto, né? O ponto, no caso, que a gente está aplicando, eu não escrevi aqui, mas é o ponto gama de t. Agora, quem que é o gradiente da função f? A f é a função potencial do nosso campo vetorial, o campo f grande. Então, esse f, na verdade, é o campo f. Ele está aplicado em qual ponto? É o ponto gama de t. E isso a gente está fazendo um produto interno com gama linha de t. E é justamente isso que aparece na nossa definição de integral de linha, né? Então a gente pode trocar esse f de gama de t, gama linha de t, por pela derivada de f em relação a t. Então como é que fica? A integral desse campo aqui ao longo dessa curva, que é isso daqui. Então a gente sabe que é a derivada em relação a t da função f, da f pequena. Vamos chamar de f de t, né? Porque é uma função que está dependendo da variável t agora.
Em vez de escrever ela dependendo de x, y, z, ou x1, x2, xz, a gente escreve ela dependendo só da variável t, tempo ali. Se eu estou integrando a derivada de uma função pelo teorema fundamental do cálculo, isso dá a própria função aplicada no ponto final menos no ponto inicial. Só ver se eu não me enganei aqui nas coordenadas. Ah, não, desculpa, não é f no ponto t. Isso não faz sentido, né? Porque a função f ela é uma função de n variáveis. Então, eu preciso de n variáveis aqui. A função f é aplicada no ponto gama de t. Então, vai ficar f em gama de b menos f em gama de a. Deixa eu só corrigir aqui. F de gama de t. Então, olha, isso é um jeito bem mais fácil da gente calcular as integrais de linha. Se souber a função potencial da função f, é só aplicar ela no ponto final aqui, gama de b, menos a função aplicada no ponto inicial. Vou fazer um exemplo aqui. Algum campo que a gente já sabe que é conservativo, campo gravitacional, por exemplo. O campo gravitacional a gente sabe que ele é conservativo, né? A gente até viu que tem uma função potencial que era essa função aqui. A massa do primeiro corpo, a massa do segundo, a constante gravitacional g, dividido por essa norma do vetor. Então, eu quero calcular o trabalho realizado por esse campo para fazer uma partícula de massa m sair de um ponto A e chegar no ponto B. Mas o campo gravitacional ele está agindo no R3 aqui, então eu vou escrever ele como uma função de três variáveis. Lembrando, como é que a gente calcula a força da gravidade num ponto? Se tiver uma partícula de massa m nesse ponto. Então é a massa vezes a massa grande, né? No caso a massa da Terra, por exemplo, vezes a constante de gravitação universal dividido pela norma desse vetor aqui, o vetor posição. Ou cubo. Assim, vezes o vetor. A gente viu então que esse é um campo conservativo, né? Uma função potencial para ele, essa daqui. Quer dizer, o gradiente dessa função f é igual ao campo gravitacional. Eu quero calcular o trabalho realizado por esse campo para mover essa partícula entre os pontos.
3412, 220. Então, a gente tem essa partícula saindo aqui do ponto 3412, deve ser uma coisa 3 aqui, 4 aqui, 12. Tá, digamos que esse aqui é o nosso ponto A. E, bom, o computador tradicional está fazendo essa coisa descer para chegar no ponto 220. Então vai chegar alguma coisa por aqui. Ah, não, estou escrevendo esse campo gravitacional errado, né? Ele está apontando sempre para a origem. Não é constante, não. Quanto mais próxima da origem, mais intenso esse campo. Conforme a gente vai se afastando, ele vai diminuindo. Bom, em geral, quando a gente calcula, né, o trabalho, a integral de linha do campo de forças ao longo da curva, então depende da curva que a gente está pegando, né? Se eu pegar uma curva fazendo um caminho em linha reta, o resultado é um. Se pegar uma espiral, por exemplo, o resultado é outro. Agora, nos campos conservativos, a gente viu que não faz diferença a curva que a gente pega, depende só do ponto final e do ponto inicial. Aqui no exercício, ele está falando que é um arco de circunferência, né? Passa pelos pontos A, B e pela origem. Então, uma coisa que passa por B, por A e pela origem é uma circunferência. Então, uma coisa desse tipo aqui. Se a gente fosse calcular do jeito normal, ia primeiro precisar encontrar a equação dessa circunferência, aplicar a força nessa equação de circunferência, calcular a derivada, fazer o produto interno, e assim por diante, certo? Como é conservativo, não precisa fazer nada disso. É só aplicar a função potencial no ponto final, menos no ponto inicial. Vamos ver. Então, esse trabalho aí, a função f, ao longo desse caminho gama, vai ser a função potencial no ponto final, né? Ponto final B, menos a função potencial no ponto A. A função f pequena, a gente já sabe, né? Que é essa coisa aqui. mmg sobre a norma do vetor. Mesma coisa para o A. Bom, a norma de B. Não seria f da gama de B? Oi, Edna, não consegui te ouvir. Oi, boa noite. Não seria f da gama de B e f da gama de A? Então, aqui o B e o A, eles são os pontos do R3, né? Na verdade, eles são justamente a função gama aplicada no ponto final, que eu podia chamar de B minúsculo, e o A seria o caminho gama aplicado no ponto A. Esses aqui são os pontos do R3. Ah, entendi. Eles são as imagens, então, né? Beleza. Uhum, isso aí. Então, esse aqui seria nosso gama de B, e esse aqui é nosso gama de A pequeno. É que a gente já tem as coordenadas do ponto ali, né?
Então, bom, agora não tem nada para fazer, é só fazer as contas ali. Nosso vetor B, quem que é mesmo? Tá, 2, 2 e 0. Então, qual que é? B é 2, 2 e 0 e o A é 3, 4, 12. Bom, norma do B. Vai ficar raiz de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 0 ao quadrado. Né? Da raiz de 8 do A. 3, 4, 12. 9, 16, 144, 25, 169 dá 13, né? Bom, deve dar 13. Então, essa coisa aqui vai ficar a massa do primeiro corpo, a massa do segundo, constante, vezes 1 sobre raiz de 8, menos 1 sobre 13. Esse é o trabalho, então, realizado por essa força. Aí, nos exercícios, pessoal, você tem que prestar atenção se o campo não é conservativo, porque às vezes ele vai te dar um caminho bem complicado, que você tem que calcular umas derivadas aí estranhas, depois fica difícil calcular a integral também. Às vezes você pode substituir por um caminho bem mais simples entre os dois pontos, para facilitar as contas, tá? Joia. Bom, então como eu falei, num campo conservativo a integral de linha ela independe do caminho que a gente está seguindo, depende só do ponto final e do ponto inicial. Só questão de nomenclatura também, em vez de curva, muitas vezes aparece como caminho ali nos livros, tá? Então, o caminho, às vezes a gente fala do caminho como sendo a imagem da curva. Um caminho entre os pontos A e B. É uma curva aqui cujo ponto inicial é o ponto A e o ponto final é o ponto B. Geralmente a gente pede que essa curva seja contínua, né, para não ter interrupção. Geralmente pede que ela seja diferenciável também, para poder calcular as derivadas. Uhum. Então a gente já viu que no campo conservativo a integral de linha depende só do ponto final e do ponto inicial. Então se eu tiver dois caminhos aqui, ou duas curvas, entre o ponto A e o ponto B, um caminho gama e um caminho beta, se o campo for conservativo, então a integral de linha de f em relação... Eu vou colocar dr agora, porque a minha curva vai ficar aqui, né, embaixo. As integrais de linha de f em relação a beta e gama são as mesmas. Então a gente diz que a integral de linha independe do caminho que a gente percorre. De novo, isso para campo conservativo, tá? A gente vai ver daqui a pouco não, daqui a algumas aulas, que a recíproca desse resultado vale sob certas condições. Quer dizer, se a integral de linha do campo for sempre independente do caminho, então o campo é conservativo. Mas aí eu preciso fazer algumas hipóteses sobre o domínio do campo. Ele tem que ser um conjunto aberto e simplesmente conexo. Tá? A gente vai ver o que isso significa depois.
esse desenho é só para ilustrar, tá? Tenho dois pontos A e B aqui, no domínio do campo vetorial. B, beta e gama são dois caminhos diferentes, a integral de linha deles vai ser o mesmo. Só lembrando a questão de notação, quando eu coloco um módulo de beta aqui, eu quero dizer que é a imagem da curva, tá? Isso aqui é o conjunto dos pontos beta de t, tal que o t tem entre A e B. Essa imagem é o traço da curva. Porque a curva é uma função, né? O que a gente desenha, em geral, é o traço, é a imagem dela. Bom, então só algumas definições aí. Digamos que eu tenho um caminho aqui num certo conjunto A do Rn. Então, estou saindo aqui do intervalo AB, vindo para o Rn. Tenho aqui meu ponto inicial, gama de A, e o ponto final, gama de B. Então, eu estou vindo nesse sentido aqui, certo? O que eu quero definir agora é o caminho reverso. É o caminho percorrendo a mesma trajetória, só que começando no ponto B, no ponto gama de B, e chegando no ponto gama de A. Como é que a gente pode definir esse caminho reverso? Uma fórmula para ele, usando o caminho original. A gente pode fazer assim, olha. Esse caminho reverso, a gente denota como menos gama, para indicar que é o caminho gama, só que com o sentido invertido. Então, o domínio desse caminho é o mesmo intervalo AB, tá? Quanto o domínio dele ainda é o conjunto A. E qual que é a definição desse caminho? Então, quando a gente aplica ele no ponto T, isso significa que estou aplicando o caminho gama no ponto B mais A menos T. Olha, vamos ver se isso aqui faz sentido. Quando eu aplico esse caminho reverso aqui no ponto A, eu vou ter o quê? O A aqui vai cancelar com esse e eu vou começar no ponto B, então, certo? O caminho reverso no ponto A, na verdade, é o caminho gama no ponto B. E esse caminho gama reverso no ponto B, olha, eu coloquei o B aqui, vai cancelar com o B daqui. Sobra o A. Então pronto. Em vez de eu começar no ponto A, no ponto gama de A, eu comecei no ponto gama de B. Conforme o T vai aumentando, ele vai fazendo isso daqui. Bem? Então esse daí é o nosso caminho reverso de gama. E qual que é a relação da integral de um campo vetorial aí? Sobre gama e sobre o caminho reverso. É a mesma coisa ou não?
Eu estou calculando uma integral de linha de f aqui, sobre gama. Vai inverter o sinal? Isso mesmo. Isso vai ser exatamente o oposto aqui de opa, sobre menos gama. Isso aqui é imediato verificar também, pessoal, usando as definições. Vamos fazer aqui, já que a gente está fazendo. Quando a gente calcula a integral de linha desse campo aqui, como é que a gente faz para calcular isso? É a definição usual, né? O domínio aqui do caminho está vindo do ponto A até o ponto B. A função aplicada aqui no caminho, no caso é o menos gama, vezes a derivada desse caminho. Então, primeiro, a gente precisa da derivada desse caminho menos gama, né? Qual que é a derivada dele? É a mesma do caminho gama? Vou fazer aqui do ladinho, ó. A gente quer calcular a derivada de menos gama de t em relação a t, né? Bom, menos gama de t é gama de b mais a menos t. Como é que a gente calcula a derivada disso aqui em relação a t? Regra da cadeia, né? Tem que derivar aqui a função gama em relação a t, aplico aqui na segunda função, que é b mais a menos t, vezes a derivada da segunda, vezes a derivada disso aqui de dentro. Então, é a derivada aqui da função gama, aplicada nessa função, vezes a derivada disso aqui, que dá menos 1. Então, a derivada disso daqui vai ser menos a derivada de gama' de b mais a menos t. Nível de eta b, f de menos gama de t, vezes menos a derivada de b mais a menos t. E agora, o que a gente faz? Olha, a gente pode continuar agora substituindo isso daqui pela definição do caminho reverso, né? O caminho reverso de gama é o caminho gama do ponto b mais a menos t. Aqui já está o sinal de menos, eu vou colocar ele aqui para fora do integral, tá? E aí? Alguma ideia do que a gente faz agora? Eu quero calcular essa integral em relação a t, mas está complicado ali, né? Porque o t está no meio de um monte de outras coisas. A ideia seria fazer uma mudança de variáveis aí. Que mudança que daria para fazer? Por exemplo, se eu chamar isso daqui de S. S não, né? Porque S lembra comprimento de arco. Chama Joule. Se eu chamar U aqui. Professor, Oi?
Eu tenho uma dúvida. Sim. O F não precisa ser conservativo, né? Não, Precisa não. definir isso para qualquer. Essa é uma definição para qualquer campo. Uhum. Então, olha, eu vou chamar de U esse B mais A menos T, tá? Eu quero fazer uma mudança de variáveis aí. Então, em vez de integrar em relação a T, eu vou ter que integrar em relação a U. Se U é isso, quem que seria o meu du dt? Vai ficar menos 1, né? Então, o meu dt aqui, eu vou ter que trocar por menos du. O du aqui, menos dt, então, o dt, vou ter que trocar por menos du. Bom, meu t, ele varia de A até B. Então, o U vai variar de quanto a quanto? De B até A? Isso. Então, quando o t vale A, o U vale B. Quando o t vale B, o U vale A. Então, essa integral aqui, vamos ver como é que ela fica. Então, menos a integral aqui. Bom, era A, né? O A vai virar B, o B vira A função f, então, aplicada em gama de U, gama linha de U. O dt aqui a gente tem que trocar por menos du. Então vai ficar o du aqui. O menos, para juntar com esse outro menos, ficou positivo. Agora, antes a integral estava de A até B, né? Agora ficou de B até A. Então, se eu inverter a ordem de integração, muda o sinal da integral, né? Isso é a mesma coisa que menos a integral de A até B de f gama de U, gama linha de U. Isso aqui é a definição de integral de linha. Integral de linha de f com respeito a gama. Só está mudado o nome da letra, né? Antes era letra T, eu troquei pela letra U, mas a definição é a mesma. Isso aqui é justamente, então, menos a integral do campo f sobre a curva gama. Lá no início, o que a gente tinha mesmo? Assim, a gente começou, então, com a integral de f sobre o campo sobre a linha, o caminho reverso de gama, e chegamos nisso daqui. Então, para resumir, a integral aqui de f sobre o campo sobre o caminho reverso é a mesma coisa que o menos a integral de f sobre o caminho. Então é útil, né, usar essa notação de menos para o caminho reverso, que é como se ele passasse aqui o menos para fora da integral. Então, na hora de fazer as contas, é fácil a gente lembrar. Uhum. Tá, vamos ver o que a gente tem agora. A proposição, a gente acabou de demonstrar isso, né? O f é só um campo vetorial contínuo para garantir que a integral de linha exista. Eu não pedi que ele seja conservativo. A curva suave, para poder fazer sentido calcular a integral de linha. Também, beleza.
Aqui mais uma definição, tá, pessoal? De caminho fechado. Diz que um caminho é fechado se o ponto final e o ponto inicial dele coincidirem. Então, por exemplo, se tiver um caminho. O caminho começa um ponto A aqui, termina um ponto B aqui. Esse é um caminho que não é fechado. Tá? O ponto inicial e final dele é diferente. Mas se fosse um caminho, fizesse uma circunferência, por exemplo, aí esse é um caminho fechado. Ele pode ter autointerseção também, enfim. Dependendo do teorema, a gente pede que a curva ela não tenha autointerseção. Tá? Nesse caso, a gente diz que esse é um caminho fechado simples e esse é um caminho fechado não simples. Então, pensem na seguinte situação. Eu tenho um caminho fechado num campo conservativo. Qual vai ser o valor dessa integral de linha? Alguma ideia? Olha, quando o campo é conservativo, ele é o gradiente de alguma função potencial. Como é que a gente calcula a integral de linha? Essa função potencial no ponto final menos no ponto inicial, não é? Agora, quando o caminho é fechado, o ponto final e o ponto inicial são os mesmos. Então, quanto vai dar essa integral de linha? Dá zero. Então, num campo conservativo, a integral de linha de caminhos fechados é sempre zero. Está dizendo aqui. Ok? Tem uma demonstração um pouco mais formal aqui. Bom, vamos fazer passo a passo para encerrar a aula de hoje, então. A gente tem, então, aqui um campo vetorial contínuo, conservativo, e gama uma curva suave fechada. Tá? Então, a gente tem essa situação aqui. Então, comecei no ponto gama de A, que coincide com o ponto gama de B. Vou chamar esse ponto de A. Tá? Aí eu vou pegar um outro ponto aqui no traço da curva, chamar de B, e decompor essa curva aqui em duas partes. Essa primeira partezinha aqui, de A até B, minha curva gama 1, e de B até A, minha curva gama 2. Tá? Então, a curva gama ela é a concatenação do caminho gama 1 com o caminho gama 2. A gente pode escrever assim. A curva gama ela é a soma de gama 1 com gama 2. Então, se vocês se lembrarem lá do início do semestre, quando a gente tem essa situação, a integral de linha sobre gama, a gente pode escrever como uma soma das duas integrais de linha, certo? Sobre gama 1 primeiro, depois sobre gama 2. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim, pode falar. Ali ele fala que o campo vetorial tem que ser contínuo, mas como que define um caminho fechado se não for contínuo? Então, é que o caminho é uma função contínua, certo? Mas são duas coisas diferentes. Fala que o campo vetorial é contínuo e o caminho ser contínuo. O campo, pensando, sei lá, em R2, por exemplo. O campo vetorial ser contínuo quer dizer que as funções componentes dele são funções contínuas.
Agora, o caminho ser contínuo quer dizer que o caminho é uma função contínua. No caso, no R2 seria do tipo xt, y de t, onde o x e y são contínuos. Geralmente, os caminhos a gente pede mais do que ser contínuo, a gente pede que eles sejam diferenciáveis, né? Então, não só é contínuo, como são funções diferenciáveis. Se o campo vetorial não for contínuo, tem como calcular a integral de linha desse campo sobre uma curva? Pode ser que tenha. Como é que a gente define a integral de linha de um campo sobre uma curva? A gente calcula a soma de Riemann, né? Lembrando aqui, é uma coisa desse tipo. Delta t vai para zero, sobre a soma de Riemann, da função aí aplicada no caminho, produto interno com a derivada. Na verdade, a gente pega aqui um TI estrela entre os intervalos da partição. Alguma coisa desse tipo aqui, né? Mesmo que o campo vetorial não seja contínuo, pode ser que esse limite exista. E essa integral de linha exista. Agora, se o caminho não for contínuo, aí a gente tem um problema, porque daí ele não vai ser nem diferenciável. Aí eu não vou ter esse produto interno aqui para fazer, né? Então, esse limite pode existir ou não se a função f for contínua. Não, desculpa. Se a função f não for contínua, pode acontecer desse limite não existir. Agora, se ele for contínuo, a gente consegue mostrar que esse limite sempre existe. Então, por isso que nos enunciados a gente está pedindo que o campo seja contínuo, tá? Para garantir a existência da integral de linha. E o caminho é geralmente diferenciado, é uma curva suave. Ok? Certo, muito obrigada. Tá. Voltando aqui, então. Então, o que a gente fez até agora? A gente tinha a nossa curva gama, dividimos ela em duas partes, gama 1 e gama 2. A gente sabe que essa integral sobre gama é a soma de gama 1 com gama 2. Olha, a gama 1 ela está vindo do ponto A e chegando no ponto B. A gama 2 ela está vindo do ponto B e chegando no ponto A, certo? O que a gente vai fazer é pegar o reverso do caminho gama 2. Fazer ele sair daqui e até aqui. Porque daí a gente vai ter duas curvas, saindo do mesmo ponto inicial, A, e chegando no mesmo ponto final, B. O caminho gama 1 e o caminho menos gama 2. Né? Se o campo é conservativo, a integral de linha independe do caminho. Então a gente pode dizer que a integral sobre gama 1 do campo F é a mesma coisa que a integral sobre o campo sobre a linha menos gama 2. Ok? Então, fazendo a continha aqui do lado, eu sei que a integral sobre gama 1 menos a integral de menos gama 2 tem que dar zero, né? Estou pegando isso aqui, passando aqui para o outro lado. Agora, menos a integral de menos gama 2, o menos que está aqui eu posso passar aqui, multiplicando, né? Para fora da integral. É o que a gente acabou de provar. Então, aqui vai ficar integral de gama 1 mais a integral de gama 2. Isso a gente sabe que dá zero. Agora, a integral de gama 1 mais a integral de gama 2, comecei na gama 1.
continuando na gama 2, a gente está com a curva gama inteira, né? Gama inteira completa. Então, integral sobre gama vai dar zero. É isso que a gente queria mostrar. Então, num campo conservativo, a integral de linha sobre qualquer caminho fechado, suave, é zero. A gente vai mostrar a recíproca disso sob certas condições no domínio da função, do campo vetorial. Tem que ser um domínio aberto e simplesmente conexo. Bem? Talvez na próxima aula a gente faça isso. Então vamos encerrar por aqui hoje, pessoal. Boa noite para vocês e até sexta. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Dina. Até mais.